Recebeu muito bem. Como eu falei, já sou figurinha carimbada, né? Mas afastado um tempo aí por 2 anos, porque a gente está morando em Curitiba agora. Fica mais difícil de se deslocar até aqui. Aproveitei as férias para conversar com vocês um pouquinho. E eu estava conversando com o Renato agora há pouco sobre tema, né? E ele perguntou se os temas são polêmicos e tal. Eu falei para ele, hoje vai ser um tema, né, que eu estou quebrando uma barreira. Porque em 95, quando a gente começou a trazer a palavra, começou a falar um pouco mais de tudo isso que a gente busca estudar e trazer para dividir com vocês. A Graça, a doutora Graça, que vocês devem conhecer todos aqui, ela era presidente do ABIB quando ela me colocou para dar palestra, ela é culpada, lá em 95. E ela enfatizou para mim, eu lembro bem a época, ela falou assim, Wellington, vá, você tem um estudo todo para demonstrar aí para o pessoal, só tome cuidado com os temas polêmicos. E aquilo me marcou, e eu demorei 20 anos para conseguir fazer uma palestra sobre Deus, porque eu tinha para mim que era um tema polêmico. Então, durante esses 20 anos, é claro, a gente vai estudando, né? E hoje em dia eu entendo muito melhor esse tema, né? Mas com certeza eu não poderia lá em 95, quando ela falou, chegar e falar para vocês aqui sobre Deus, porque eu não estava sentindo Deus de acordo ainda, né? Hoje eu já posso dizer que sinto, e eu venho tentar dividir com vocês isso para que a gente consiga ampliar esse conhecimento de Deus. Buda foi questionado certa vez, por 3 vezes no mesmo dia. Então de manhã ele estava lá no atendimento fraterno, e chega um para ele e pergunta, existe Deus? E ele falou, sim, existe. E a pessoa não questionou nem nada e foi embora. À tarde veio outra pessoa e perguntou para ele, existe Deus? E ele falou, não existe. E a pessoa saiu e foi embora. Mas à tardezinha, à noite quase, veio a terceira pessoa e questionou, existe Deus? E ele falou, talvez. E a gente se questiona, né? Por quê? Aqueles que estavam prestando atenção, aqueles que estavam seguindo o Buda ali, perguntaram, mas mestre, a mesma pergunta, no mesmo dia, 3 respostas? Fica difícil, né? E o que ele respondeu? Todos nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Senão a gente não estava aqui, senão era robozinho, né? E cada um de nós se aproximará de Deus à sua maneira. Então percebam que eu não vou vir aqui dizer para vocês qual é o caminho para a gente chegar até o entendimento de Deus. Eu vou trazer aquilo que eu já cheguei, para que vocês de repente, cada qual encontre o seu caminho, né? Porque, conforme Buda colocou, né, cada um chega a Deus através da certeza, da negação e muitos até da dúvida. Então a gente vai chegar a Deus no momento certo, no momento que a gente puder começar a refletir o que é essa energia maior. Então, o que é Deus? Vejam que a gente vai começar com o que é Deus, né? A gente já vai chegar por quê disso. A gente não personalizou Deus. O Espiritismo não personaliza Deus. Já está lá na primeira pergunta, a gente já vai falar dela. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então não está personalizado. O que é Deus? Essa foi a questão de Kardec. E a gente volta um pouquinho mais. Sócrates denominava Deus como a razão perfeita. Bem antes, lá atrás, hein? Vejam só a definição dele. A razão perfeita. Não personificou. Não é? Platão designava por ideia do bem. Também não personificou. Não é? João afirmava, Deus é amor. Está aí no para-brisa de todo mundo. Não está no peito ainda. Essa é a ideia. Mas no para-brisa já está. Não é? Jesus sempre dizia meu pai. Então, olha só a entonação que ele fazia, meu pai. Sempre que se referia a Deus. Então vejam que a gente tem todo um caminho, né, já nos ilustrando que não é aquele senhor de barba branca, sentado numa cadeira com cetro, né? Eu sempre brinco com meus filhos, né? Esse é Papai Noel, não é Deus.
Deus é imaterial. Né? O Espiritismo o que nos diz? Está lá na questão número 1, então. Kardec questiona os imortais. E veja a claridade do pensamento de Kardec. Já de cara, que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam só a síntese dessa resposta. Deus é a inteligência suprema, inteligência, conhecimento, supremo. Não tem nada maior. A palavra suprema não tem nada. Né? Hoje em dia até os jovens usam aquele Ultra Mega Plus, né? Se tivesse a época, de repente era isso que estava aqui. Mas suprema, não tem nada maior. Causa primária, nada antecedeu. Primeira causa, a causa não criada. Tudo derivou dessa causa. Então vejam a resposta, como ela é profunda, apesar de ser 2 frases aqui somente, não é? Ou melhor, 2 linhas, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só aí a gente tinha um assunto todo para a gente debater em cima da confecção dessa resposta. Mas o Espiritismo, como é que é? Kardec foi mais além, lá na questão 14, né? Ele questiona se Deus seria uma unicidade ou seriam várias forças que unidas resultariam em Deus. E olha a resposta, né? Tem certas respostas dos espíritos que a gente percebe que eles falam assim: mas você está me perguntando isso? Essa daqui é uma delas. Eles simplesmente são curto e grosso. Deus existe, não podeis duvidar, isso é essencial. Então vejam, pare de tentar achar chifre em cabeça de cavalo. Deus existe. A gente não tem como entender esse Deus ainda da forma que a gente quer. A gente quer personificar Deus, e não é assim. A questão 14 continua, né? Eles colocam ainda o que a gente deve fazer: estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Impenetrável é quando? Agora, na minha condição evolutiva, eu não consigo entender Deus ainda, de uma forma plena. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente consegue sentir Deus já. E isso está ao nosso alcance. E a gente tem que começar a fazer. Parar de tentar, igual aqui responde o Kardec, recebe a resposta na questão 14. Deus existe. Mas vamos cuidar de entender vocês, eu não entendo nem a minha ainda. Eu tenho reações muitas vezes que eu me desconheço. Não é? Às vezes eu penso, não, em tal situação eu vou agir de tal forma. E a situação ocorre e eu ajo de forma totalmente diferente do que eu mesmo pensei. Eu me conheço? Não me conheço ainda. E eu quero conhecer Deus. É só orgulho da minha parte, não é? Vocês querem entender um pouquinho? Eu não vou trazer para vocês aqui. São 4 questões somente que eu vou dar de lição de casa para vocês. E é facinho de guardar. 1, 4, 10 e 14. Leiam essas 4 questões, estudem essas 4 questões do Livro dos Espíritos. 1, 4, 10 e 14. É facinho por causa do número, não é? Eu vou entender Deus nessas 4 questões. Entendeu? Esse Deus impenetrável, eu vou sentir esse Deus. Eu não tenho como fugir dessas 4 questões. Eu não vou trazer elas aqui para vocês porque eles são de casa. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então tem formas variadas de entendimento de Deus através da história. A gente podia simplificar isso. Os que não admitem a existência de Deus. Deus não existe e acabou-se. Não vem com esse papo de Deus para o meu lado. Não é? E aqueles que admitem, constituindo como sua imagem e semelhança. Uma crença baseada no interesse. Eu tenho um Deus de acordo com o que eu monto. É aquele Deus que eu quero. E se não der certo para mim, eu já não gosto desse Deus. É baseado no interesse, né? O resultado disso, que a gente vem traçando desde o nosso início de história, é o que eles chamam dessa palavra aqui, teodiceia. É uma busca natural de Deus. Como busca natural? Deus está dentro da gente. Está dentro de cada um. Está lá nos evangelhos. Onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Não é?
Então, essa busca natural, o que é? Eu trago esse sentimento inato dentro de mim, de que existe algo superior, algo me criou, existe um Criador. E isso a gente encontra naquelas tribos mais afastadas lá, que hoje em dia já não existe mais, mas que não tinham contato com a civilização. Quando aqueles pesquisadores, aqueles que iam em busca, encontravam essas tribos, eles estavam adorando certos totens, o céu, um sol, estrelas, lua. Da onde isso? Se nunca ninguém tinha ido lá e falaram que existia alguma coisa. É um sentimento inato, é algo que está dentro da gente. Então a gente tem como buscar isso, e isso que é chamado de teodiceia, a busca de Deus de uma forma natural, que está dentro de cada um de nós. Eu vou trazer aqui 4 argumentos para vocês, que não são meus, são argumentos, se vocês pegarem as palestras de Divaldo e Raul Teixeira, eles falam muito desses 4 argumentos, e esses 4 argumentos eles são debatidos por Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas. Então são 4 argumentos que eles trazem para debater essa existência de Deus. O primeiro deles é o ontológico. Os nomes são meio cabrunhosos, a gente vai tentar só devagar um pouquinho com vocês sobre isso, depois a gente vai refletir. Não se atentem tanto aos argumentos, é só por causa do estudo, mas a gente vai refletir um pouquinho depois em cima. O argumento ontológico, ele diz que o que é real é compreensível. O que é real, eu compreendo. Essa cadeira é real, eu compreendo a cadeira. Eu não posso dizer que a cadeira não existe, eu posso? Não, ela está aqui, eu compreendo ela. Por mais que eu fosse cego e alguém me mostrasse, aqui tem uma cadeira, eu vou lá, tatei, entendo, é uma cadeira, é real, é compreensível. O argumento também fala que tudo que é racional tem que ser real. Tudo que eu consigo raciocinar a respeito é real. Conclusão, tudo que a gente consegue raciocinar a respeito é porque existe. Eu consigo raciocinar a respeito de Deus? Eu consigo. Será que Deus existe então? Então é um argumento bem interessante da gente debater. É claro que não é tão fácil de entender, mas ele é interessante. Como é que eu posso pensar numa coisa que não existe? Não é? Esse argumento ontológico é muito interessante para a gente que começa a vir ao Espiritismo e de repente quer que todo mundo venha. Daí a pessoa fala assim, mas como é que você entende Deus? Ah, Deus existe. Esse argumento aqui nos diz que eu não preciso mais convencer ninguém de que Deus existe. Por quê? Porque se eu penso em Deus, Deus existe. Se Deus está em mim, Ele existe. Vejam só, tem um outro argumento aqui que vai complementar isso aí. Então a ideia de Deus está inata na gente, como a gente falou lá, aquela teodiceia. Encontramos dentro da argumentação então ontológica que aquele que afirma que Deus não existe, ele tem na sua mente a ideia de Deus. Como é que eu vou argumentar? Deus não existe. Está em mim. Eu tenho essa ideia. Vejam só. Eu não consigo argumentar uma coisa que não existe. Se não existe em mim, eu não consigo nem argumentar contra ela. Se não fosse dessa maneira, como ele seria possível negar algo que não existe? Não tem como. É um argumento bem interessante para a gente refletir. O segundo argumento, argumento moral. Deus está presente no homem mediante a sua responsabilidade moral, a sua própria liberdade. Eu tenho em mim aquilo que é certo, aquilo que é errado. Muitas vezes eu faço o que está errado porque todo mundo faz. E a gente sempre briga por isso aqui, fala sempre que a gente pode, a gente fala, vamos parar de fazer aquilo que é aceitável e começar a fazer aquilo que é certo. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não preciso fazer, se eu já tenho consciência. E esse argumento moral está bem dentro disso. Eu tenho essa moral, senão todo mundo fazia o que queria. Se não existe nada, por que eu tenho que seguir alguma coisa? E eu tenho essa consciência me martelando, está errado. Às vezes eu buzino no trânsito, porque o sinal abriu e o cara não percebeu, e aquilo me dói na consciência. Por que eu não pude esperar aquele milésimo de segundo do cara acordar com o sinal aberto? Não é? Então veja, é moral que está batendo. Então eu tenho esse argumento dentro de mim. Que Deus está presente no homem dessa forma, nessa facilidade.
Então, conferindo títulos positivos e negativos conforme o uso que delas faça. Então, e eu me sinto bem quando eu ajo de uma forma correta. É ou não é? Me sinto bem. Quando alguém me dá o troco errado e eu percebo e devolvo o dinheiro, eu assusto as pessoas às vezes com isso. Porque a pessoa não está preparada. Por quê? Por que todo mundo não pode fazer isso? Por que ela tem que se assustar? Porque o nosso estágio ainda está naquela lei de Gerson, né? Deu a vantagem. Ah, me deu o troco a mais, azar dela. No final do dia ela vai ter que pagar isso. E a minha consciência como é que vai estar? Então vejam só. Então, esse argumento atesta a realidade de um legislador absoluto, suprema razão da vida. Algo que está julgando. A gente fala aqueles dois cachorrinhos, né, brigando na nossa cabeça, que eu não vou contar a história para vocês, todo mundo fala isso. Mas é isso, a gente tem esse legislador, essa moral está dentro da gente. Basta que a gente escute. Muitas vezes eu consigo até abafar isso. Da forma que eu vivo, eu consigo abafar essa moral. Mas não é o correto. Uma hora ela vai desabrochar. Então é a finalidade das coisas. Einstein afirmou que Deus não joga dados com o universo. Muito famosa essa frase dele, né? Portanto, todas as coisas têm um porquê, um objetivo, uma objetivação. Tudo tem uma necessidade, uma realidade para estar aqui nesse momento. Tudo tem uma razão, uma finalidade. Então, a natureza, a gente vai ver, as reflexões que a gente vai fazer vão levar bem a isso. Deixa eu voltar aqui, acho que eu pulei. Não, é isso mesmo. Terceiro argumento, teleológico. Joana não tem palavra fácil com Joana. A gente tem que ir em busca do que é. O argumento teleológico nos afirma que na natureza todas as coisas estão criadas para atender a determinadas finalidades. Vejam, na realidade aquele anterior, né? Então tudo tem uma finalidade. Tudo na natureza se desencadeia de uma forma correta. E quando não, geralmente somos nós que acabamos fazendo confusão com o meio ambiente, né? Criamos agora, o que a gente está vivendo agora? Aquele mosquito, né? Nós criamos todo o ambiente para que o mosquito venha. Se adaptou à nossa casa, só um monte de gente, não é? Então, nós é que afetamos o meio ambiente, né? Mas as coisas são criadas de uma forma correta, com finalidade. Nós agora temos que acertar isso que a gente fez, né? Como não sei, né? Tem uma historinha que Divaldo conta numa palestra, inclusive, né? Que lá em 1930, por aí, na Austrália, devido a muito vento na costa, não se podia plantar nada, porque o vento levava toda a terra produtiva. Pesquisadores chegaram à conclusão de que importando, não sei de que país, uma espécie de cactus, que é mais ou menos isso que está ali, ó, eles iriam formar uma parede natural e poderia se plantar. Foi feito isso. Os cactos não tinham inimigo natural. Aquilo ali foi o que ocorreu. Tudo ali é cacto. É uma foto real de 1930 da Austrália. Cidades foram dizimadas por esse cacto. As pessoas não tinham o que fazer mais. A comunidade científica mundial se reuniu e falou: tem que arranjar um jeito de se livrar do cacto. E os cientistas começaram a pesquisar. Encontraram no Nordeste brasileiro um besourinho pequenininho, e falaram: esse besouro gosta de cacto, vamos importar ele para a Austrália. E lá a Austrália importou o besouro, e o besouro começou a fazer o seu trabalho comendo o cacto, e a praga começou a ser dizimada. Vejam só o tamanho dos cactos aqui. Era isso aqui que ocorreu lá. Então vejam, o besouro brasileiro foi lá para a Austrália, controlou o cacto, tanto que tem esse monumento lá, que é aquela pedra ali, para lembrar a época disso. Só que ainda houve um porém nessa história, que quando o besouro foi para lá e começou a se reproduzir, e falaram assim: e agora, quando acabar o cacto, o
que vai ocorrer? Olha o controle natural aí. Foi acabando a comida, o besouro foi se dizimando. Então vejam como as coisas estão no lugar correto. Nós que muitas vezes, olha o homem levando o cacto para lá. Muitas vezes. E tem história de coelho na Austrália também, que os ingleses levaram para caçar e hoje em dia é uma praga lá. Então tem muita coisa que a gente vai introduzindo no equilíbrio natural e vai acabando com esse equilíbrio. Então nós temos que tomar muito cuidado realmente com isso. Então percebam como tem um direcionamento maior em tudo isso. Nada é por acaso. Nada foi criado para bonito. Não tem nada para bonito, tem tudo organizado. Somente se admitirmos o universo governado por uma inteligência, seremos capazes de explicar a finalidade das coisas. Alguém pensou nisso. Não é por acaso que o besouro comia o cacto. Tanto que o nosso Nordeste tem o cacto de acordo, senão estava dizimado também, porque tem o besouro. E tem um quarto argumento, que é o argumento cosmológico. A ideia de que todas as coisas têm um início, tem que ter uma causa. Tudo que tem um início tem que ter uma causa. Botei um exemplo aqui para a gente refletir: a árvore. A árvore nasce de uma semente. Da onde veio a semente? A gente vai entrar naquela papo agora do ovo e da galinha, não é? Então tudo tem uma causa. Aonde que nasceu? Onde que veio a primeira semente? Não é? Ela tem o germe lá dentro da semente, tem o germe da árvore. De onde veio? Tem que ter uma causa. E se esse resultado é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Não é? Então o cosmos, todo esse cosmos nosso, não pode ter explicação a não ser diante da criação divina. Não tem como. Se eu não acreditar que existe uma força maior, é muita elucubração da nossa parte querer acreditar que tudo é um acaso. Não é um acaso a gente estar aqui hoje à noite. O acaso não existe. Então tem que haver uma força maior. Vamos contemplar a natureza? Só um pouquinho, vamos começar a refletir agora. Os 4 argumentos estão aí para a gente estudar. Tem que pegar lá a Joana, coloca 4 argumentos da existência de Deus. Vai ter tudo isso aqui bem explicadinho e direitinho. Eu vou trazer para a gente refletir alguma coisa agora sobre a nossa vida. Contemplar a natureza. Então a gente contempla a natureza, a gente tem que se perguntar: de onde vem todas as coisas? Primeira pergunta. De onde vem tudo isso? Só para bonito? Não é? Segunda pergunta: como é que surgiram? E aí, surgiu de onde? De onde veio o caranguejo? Surgiu do mangue. Da onde? Quem preparou o mangue para ele estar aí? Habitat dele, não é? E essa causa não causada, então, essa existência não gerada, é que nós chamamos de Deus. Então veja, vamos parar de personificar Deus e entender nessa alma maior. Tem que haver um movimento. Veja, todo corpo inerte, parado, tem que haver um movimento. Tá? Se agora ocorrer de eu ter um ataque cardíaco aqui, meu corpo vai ficar inerte aqui no chão, sem movimento nenhum. Tá? De repente vem um aqui e fala: esse já foi para o lado de lá. E daí o corpo está aqui, não tem força nenhuma. Tá? Agora, eu aqui vivo, tem uma alma, um espírito comandando toda essa parafernália aqui. Tá? Então vamos acreditar, ou vamos crer, vamos conseguir visualizar no universo sendo Deus como a alma do universo, movimentando tudo. Se eu tirar Deus do universo, fica tudo inerte, sem movimento. Tem que haver um movimento por trás de tudo isso, e é um movimento inteligente. Está aí a prova, está aí na natureza. Vamos refletir um pouquinho? Reflexão cósmica.
o cosmos nosso. Existem 8.500 estrelas visíveis a olho nu. Não sou eu que estou dizendo isso, são cientistas, tá? Para quem tiver dúvida, daqui a pouco escurece, a gente pode começar a contar. Vai demorar um pouquinho, vamos lá. Então, 8.500 estrelas visíveis a olho nu. Vamos lembrar que isso aí é em toda parte. Como a gente está numa metade aqui, a gente só consegue enxergar metade. Mas nós estamos em cidades, com luz, com tudo mais. Então os cientistas nos dizem que para um lugar específico, se eu sair agora ali fora, eu consigo contar 2.500 estrelas. Coisa para burro, né? Como diz aquele. É bastante. Basta um binóculo amador para que esse número passe para 30.000 estrelas. Vejam só. 30.000 estrelas. Eu podia ir mais para frente aqui. Eu vou dizer para vocês que uma estimativa da Via Láctea nossa são 300 bilhões de estrelas. Tudo isso ao acaso? Tudo isso para ficar bonito no nosso céu à noite? Alguém acredita nisso? Tem que haver uma força por trás de tudo isso. Vamos refletir sobre a Terra e o Sol, vamos voltar um pouquinho mais aqui. Deixa as estrelas lá. Terra e Sol. Se o Sol não estivesse a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Se ele estivesse a 100 milhões, a vida na Terra não seria possível. O Sol estaria mais perto, os oceanos seriam evaporados. Não existiria como haver vida na Terra, somente tirando 50 milhões de quilômetros aqui da distância. Como aumentar então? Vamos botar o Sol a 200 milhões de quilômetros. Não tem vida de novo, porque a Terra não conseguiria ter calor suficiente, nós estaríamos congelados. Então vamos dizer, à noite congelaria o outro lado. Então vejam só, alguém colocou o Sol 150 milhões de quilômetros direitinho, para que a gente estivesse aqui hoje à noite conversando. A Terra ainda, se a Terra não estivesse inclinada a 23 graus no seu eixo, a Terra está inclinadinha, 23 graus no eixo dela, ela não está direto assim. Se ela tivesse a 0 graus, nós teríamos lugares congelados e lugares que não teriam nada, que nunca bateria o Sol. Então, lugares congelados e lugares onde estaria tudo torrando, porque o Sol estaria direto ali. Mas não, ela está exatamente a 23 graus. Isso até se fala aí sobre a inversão dos polos da Terra. A gente vê que isso está mudando sim. Mas é uma mudança tão pequena a cada ano, que só grandes cientistas conseguem ver. Mais uma reflexão sobre a Terra. Se a Terra girasse mais lentamente em torno do próprio eixo, todo mundo acha que está sentadinho bonitinho aqui, né? A gente não está. Eu vou dizer que a gente está rodando aqui a 1.660 km por hora. Mais do que qualquer foguete. A Terra está girando agora. Todos nós estamos nesse movimento. Em torno do próprio eixo. E se ela girasse um pouquinho mais lento, não teria mais vida na Terra. Por causa do Sol, incidiria demais. Se ela muito lento, incidiria demais, não teria como ter vida. Se a gente aumentasse isso, pior ainda. Então vejam só, alguém tem que ter pensado em tudo isso. Tem algum engenheiro celestial pensando nisso, fazendo esses cálculos? Não tem como acreditar que tudo é um acaso. Uma inteligência pensou nisso. Vamos fazer uma reflexão Terra-Lua agora. A gente falou do Sol para a Lua não ficar desanimada. Se por acaso a Lua estivesse mais próximo da Terra, um pouquinho só, as marés nossas iam bater lá no pico, lá nos Himalaia, aqui na Serra do Mar. Tinha como viver alguém por aí? Não tinha. Basta que a gente aproximasse um pouquinho a Lua da Terra, as marés iam ser muito grandes, iam varrer tudo, e depois iam levar, quando voltasse, ia voltar mais forte ainda.
Não tinha como ter vida na Terra. Já repararam que a luz está coberta de crateras? Basta pegar às vezes nem aquela lua, como é que chamam? Grande lua, lua brilhante, sei lá o nome. Gigante, né? Lua gigante. Quando vê aqui na Baía de Antonina aquela lua, dá para ver as crateras. Já repararam isso? A lua é uma antepara natural nossa. Essas crateras são asteroides que estão batendo na lua. E que se não batesse na lua, viriam para a Terra. Ela está atraindo isso enquanto gira e vão para ela, em vez de vir para a Terra. Então vejam, é uma defesa natural da Terra também. A Lua é um estabilizador da Terra também. Então a Lua gira em torno da Terra, segurando a Terra também, fazendo assim. Se não houvesse a Lua, a Terra estaria balançando, devido a toda a força que existe do Sol. Então a Lua é um contrapeso da Terra. Então vejam só, alguém tem que ter pensado nisso. Não dá para te acreditar que tudo é um acaso. Tem mais coisa ainda. Reflexão terra, mar e ar. Essa podia ser exército, marinha e aeronáutica, né? Mas não é. Caso o fundo do mar fosse mais baixo 2 metros. Está falando 2 metros só, hein? Nada mais que 2 metros. Eu tenho 1,80 m, 20 centímetros mais que eu. Não haveria vida na Terra. Por quê? Porque a água iria puxar todo o oxigênio e gás carbônico. Não teria como a gente viver. Está na medida certa o fundo do mar. Né? Se a atmosfera da Terra, que mede 60 km, fosse menor, a atmosfera nossa mede 60 km. Aqueles asteroides que conseguem passar pela atração da Lua, eles são destruídos nesses 60 km. Tanto que agora há pouco aí teve um que caiu na Rússia, né? Escapou um. Passou um pouquinho maior. Mas a maioria passa. E a gente está vendo aí, se a gente sair agora, a gente começa a prestar atenção em estrelas cadentes. São asteroides que estão sendo barrados pela nossa atmosfera. Que causariam milhares de incêndios todos os dias se não houvesse os 60 km de atmosfera. Alguém colocou esses 60 km aí. Alguém pensou nesses 60 km. Uma inteligência. Algo inteligente pensou nisso. O reino animal, então, tem N exemplos, né? Vamos usar alguns aqui só. Os animais têm atitudes, então, formidáveis, né? Demonstrativas de que há uma inteligência de lhes governar os impulsos. Senão eu teria que acreditar que os animais são racionais. Eles não são ainda. Ainda tem uma parte ainda para eles caminharem, até chegar a essa racionalidade nossa. Mas tem certas atitudes, né? Tem certos animais até que a gente fala, isso está melhor do que a gente. Atitudes. Tem uma inteligência para governar por trás disso. Caso contrário, eles teriam que ser racionais. Mas não são. A gente vê que é instinto. Mas de onde vem esse instinto? Quem colocou nele esse instinto? João de Barro. Esse é um exemplo clássico, né? Hoje eu estava saindo de Curitiba, agora pela manhã, eu vi lá no jornal, falava assim, vai chover. Vamos aí nós do sol, né? Peguei até sol ali no hotel. Não choveu, então a gente não consegue prever da manhã para tarde direito a meteorologia. O João de Barro, na primavera, sobe lá no ponto mais alto que ele consegue, aponta o bico para não sei que lado e começa a construir sua casa. E a porta da casa dele nunca entra o vento que vem do inverno. O próximo inverno. Passam 3 estações. Ele nunca erra. Que se ele errasse, as crias morreriam. E a casa do João de Barro está certa. Com a porta para o lado certo. Sempre contra o vento. Nunca a favor. Qual foi o primeiro João de Barro que aprendeu isso? E como que ele passou para os outros? Tem que haver uma inteligência, uma causa não causal, né? Para poder ter colocado isso. Não, esse animal vai ter essa função. Se nós estamos estudando aí, quanto tempo a meteorologia, nós acertamos da noite para amanhã, e ele acerta 3 estações, da onde vai vir o vento.
Um exemplo nosso aqui muito bacana, o Pantanal Mato Grossense, essa maravilha que a gente tem aqui, né? Então nós temos as cheias do Pantanal, né? E o pessoal vai para lá para pescar, né? E as fêmeas dos peixes sobem o Pantanal, diversas espécies, para desovar na foz, lá em cima. E elas fazem esse caminho contra, enquanto está enchente, vão lá para cima, desovam e retornam. E os filhos nascem enquanto o Pantanal baixou a água. E eles crescem naquelas lagoas formadas, sem ter predadores, que seriam da própria espécie, inclusive se eles nascessem fora disso. A maré sobe na outra estação. A maré não, o rio, né? Mato Grosso. Então o rio sobe, de novo existe a cheia. Aqueles peixes que nasceram lá naquelas cavas, fazem o caminho de volta. Que GPS é esse? Eles nasceram lá, como é que eles voltam para o lugar onde estão os pais? Não é? Estou precisando desse no meu carro, porque às vezes ele me leva para umas furadas aí, e eles têm certinho. A gente tem que começar a pensar nisso. Não pode ser um acaso. O reino vegetal, fototropismo, né? Esse palavrão que tem, o que é? Todos os vegetais acabam indo para essa parte, fototropismo. A busca da luz, seja do sol, seja de uma luz artificial. Se você botar uma planta, ela vai se direcionar para aquilo. Se você colocar uma lata em cima de uma planta que está nascendo só com furinho, ela vai nascer pelo lado do furo, onde está vindo a luz. Quem colocou esse sensor na planta? O girassol, aqueles girassóis que acompanham o sol. Da onde esse sensor? Como que chegaram a esse ponto? Alguém estudou isso. Algo mais, uma força maior colocou toda essa parte para funcionar de acordo com a nossa necessidade. A polinização, o que é isso? As plantas se polinizam como? Macho e fêmea, elas estão ali separadas, não tem como um ir para cima do outro. Vêm os insetos, pousam e levam nas suas patas e acabam causando essa reprodução, a polinização. O vento vem, leva e acaba polinizando, não é? Então, tudo isso ocorre sem a intervenção nossa, sem que a gente faça. A gente até consegue fazer a polinização hoje em dia, né? É feita artificialmente. Nós vamos lá pegando, fazendo. A gente aprendeu com os animais o que eles faziam. Como é que ocorre? É assim. A gente pode fazer? Pode. Mas como que ele aprendeu inicialmente? Então, ao longo da observação da natureza, sentimos que há uma finalidade em tudo. Há uma telefinalidade, como fala Joana, né? Uma finalidade maior em tudo que existe. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Começar a ir buscar esse conhecimento. O Espiritismo está aí, vem nos abrir uma janela, uma porta-janela. Basta que a gente venha buscar. Esse conhecimento está todo aí para a gente. Da natureza, basta que a gente reflita. Eu não preciso acreditar em tudo que eu vim aqui, vocês não precisam acreditar em tudo que eu vim aqui e falei para vocês. Mas a ciência já comprovou tudo isso. Essas reflexões, a ciência já comprovou. Não sou eu que estou falando. E não tem explicação para como chegou a esse ponto. A não ser que a gente acredite nessa alma do universo. Que é Deus, essa energia. A gente pode chamar como quiser. Às vezes a gente começa a chamar Deus e a gente se perde um pouquinho porque a gente espera uma pessoa. A gente quer individualizar. Então vamos mudar para a energia, para a alma do universo e fica mais fácil de repente a gente entender isso. Então será que é possível a gente ver Deus? Depois de tudo que a gente já falou aqui. Quanto mais desenvolvermos nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais veremos a Deus, percebendo e entendendo, sentindo a sua presença e ação em tudo que existe, em tudo que acontece. Eu tenho que desenvolver a minha sensibilidade espiritual, isso eu só consigo através do conhecimento, para que eu comece a sentir Deus.
essa energia que está em toda parte, que está aqui agora, e que muitas vezes eu deixo ao relento, vamos dizer assim, porque eu não entendo, que eu acho que é polêmico. É polêmico, continua sendo polêmico, mas eu não quero explicar para vocês, eu quero entender. E cada um tem que buscar o seu entendimento. Lembram Buda lá? Negação, afirmação, né? Ou dúvida. Não importa. Nós temos que ir em busca, por quê? Porque só assim eu consigo ter a minha fé. Só acreditando que é algo maior nos acompanha, nos intui, nos direciona, para que eu tenha fé. Ainda mais agora nesses tempos. Se eu ligo o jornal só tem tragédia. Tem que haver uma finalidade maior, não é? Deus é o grande Senhor de nossas vidas, e para que nossas vidas tenham uma finalidade, um objetivo, somente a partir da nossa certeza quanto à existência de Deus. Eu tenho que estar certo dessa existência, eu tenho que vir fazer esse estudo, essa sensibilidade, para que eu tenha essa certeza em mim. Certa feita, Raul Teixeira estava fazendo uma palestra em Nova York sobre Deus, e no final foi aberto para questionamentos. As pessoas começaram a fazer perguntas, e uma pessoa levantou, não fez pergunta nenhuma e falou assim: eu não concordo com nada que o senhor falou aí. E Raul, aquele jeito dele, tranquilo, falou assim: o senhor tem todo o direito de não concordar com nada que eu falei, mas eu gostaria de saber por quê. Aí esse homem falou que ele era de Juiz de Fora, estava nos Estados Unidos, faziam 3 anos com a esposa, trabalhando, e tinham vindo com a filhinha recém-nascida. E quando eles estavam com 3 anos nos Estados Unidos, essa filha morreu. E ele ficou revoltado com Deus pela morte da filha, quando eles estavam ali para tentar um futuro melhor, inclusive para a filha. Raul então questiona-o: o senhor tem quantos anos? E ele falou: tenho 43 anos. Então tá, então faz quanto tempo que o senhor está brigado com Deus? Fazem 3 anos desde que minha filha morreu. Então tá, então até 40 anos o senhor acreditava em Deus. Enquanto ele estava matando a filha dos outros, o senhor acreditava em Deus. Quando ele matou a sua filha, o senhor daí brigou com ele. O senhor acha que está certo? Então esse homem disse que daí derramou-se em lágrimas, e falou: realmente, o senhor está certo, Deus não tirou somente a minha filha, todo dia Ele leva filho de todo mundo, basta que a gente olhe para fora um pouquinho, pare de achar que o nosso umbigo é o melhor de todos. Então vejam, Raul depois ficou sabendo que esse homem retornou para o Brasil, porque ele falou também que aquele homem estava lá, mas a filha não estava mais, que a mulher já tinha abandonado ele, já tinha vindo para o Brasil de volta. Ele falou: então a sua filha já foi com sua mulher, ela está lá trabalhando com sua mulher, e você está aqui velando por despojos que foram úteis para sua filha durante 3 anos, para que ela evoluísse, e que hoje não são mais sua filha. Então vejam só como muitas vezes a gente briga. Por quê? Porque ele personificou Deus. Então Deus é algo muito maior na nossa vida, e a gente tem que acreditar nisso, que nós não somos os únicos, o sol não brilha só para nós. Então percebam que eu não vim aqui trazer certeza de Deus nenhuma para vocês. Essa certeza é subjetiva, é de cada um. Nossa certeza será sempre uma certeza íntima. Eu não tenho como colocar Deus diante de vocês. Cada um tem que fazer esse caminho sozinho. Ninguém pode provar a ninguém uma certeza subjetiva. Eu trouxe essa certeza subjetiva minha para vocês. Vim dividir com vocês essa certeza. Mas eu não posso provar para ninguém essa certeza minha. Eu posso somente demonstrar. Deus é a imensa realidade que nós não podemos provar para ninguém, mas nós podemos provar para nós próprios. Eu posso provar para mim mesmo. Deus é um sentimento. Santo Agostinho, alegam alguns que essa frase é
é dele. Colocou o seguinte: se ninguém me pergunta o que é Deus, eu sei, mas se alguém me pergunta, eu já não sei. E eu me coloco nessa frase aqui perfeita. E vamos lembrar Jesus lá em Mateus 5,8, para a gente encerrar. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Então eu tenho que me transformar nessa pessoa pura de coração para conseguir enxergar esse Deus que está dentro de mim. Para que a gente encerre, eu vou trazer uma poesia que está lá no Palácio do Além Túmulo, do poeta português Antero de Quintão, que dá um fechamento nessa ideia subjetiva que eu vim trazer para vocês aqui. Quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas. Que luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão Ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno e impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz interme na piedade, e que habita na eterna claridade das correntes da luz e de harmonia. Muita paz a todos, muito obrigado.